Este é o canal Versátil de novembro, mais um mês dedicado ao terror, né? A gente tem sempre feito isso, né? Quando o pessoal pede, Fernando, lança os zumbis, lança os vampiros, fica tranquilo que a gente tem vários meses de terror por ano. E esse é mais um mês temático do terror, o último de 2022. E a gente está encerrando com chave de ouro, porque mais uma vez é um mês de terror com um livro maravilhoso, que é o livro sobre os slashers, né, a coleção que vai chegar ao volume 13, né, simbólico aí, por isso que a gente lançou o livro, né, volume 13, sexta-feira 13, né, então a gente fez aí a referência com o lançamento desse livro aqui, que tem um prefácio maravilhoso, escrito pelo Marcelo Miranda, uma visão histórica do slasher, e também quero destacar que não são apenas 10 filmes que foram escolhidos, como a gente anunciou anteriormente. A gente, na verdade, está publicando mais um texto, então tem sim 11 filmes. Eu vou falar para vocês dos filmes, o nome dos autores eu falo nesse outro vídeo que eu vou gravar, então já fica aqui, dê o like nesse vídeo do canal Versátil e não deixem de conferir o vídeo do que eu vou fazer sobre o livro dos slashers. Os filmes são Acampamento Sinistro, Os Chamas da Morte, Pássaro Sangrento, O Dia dos Namorados Macabro, Noite do Terror, O Terror da Serra Elétrica, Comunhão, Caçada no Canal da Morte, A Noite das Brincadeiras Mortais, Quem Matou Rosemary, e o texto extra é o 11º filme, O Padrasto. Tá? Então tá super completo, o livro tá lindo, o design do Cauê como sempre, com os detalhes que os fãs de slashers vão amar. Então não deixem de ver o vídeo que a gente vai publicar com detalhes do livro que já chegou aqui na Versátil. E aí nós temos o Obras Primas do Terror, volume 19. Que aliás eu agradeço aqui ao Marcelo Cordeiro, que foi o primeiro que me fez lembrar do filme que está na capa e que está no disco 1, o Shakma, A Fúria Assassina. Um filme muito querido, passava muito no Cine Trash, né? E essa figura desse babuíno que é o sanguinário, né? Que é um assassino devido aí à experiência que dá errado, e como ele vai alvejar um grupo de estudantes, né, aí de medicina que estão jogando RPG aí depois das aulas. Então um filme bem bacana para quem curte, né, animais em fúria, nesse subtema, subgênero do terror, e aqui com uma cópia restaurada com qualidade, o filme inédito em DVD. Aí nós temos Obsessão Sinistra, completando esse disco. Esse é muito bacana, do Curtis Harrington, ele mesmo, do Noite do Terror, do Fábula Macabra. E só pelo nome das atrizes que vocês vão ver aqui, Debbie Reynolds e Shelley Winters. Duas grandes atrizes, né? Debbie Reynolds cantando na chuva, aliás. E aqui você tem a música, cantando na chuva, você tem a questão musical, mas ele pertence a um subgênero que é o Hagsploitation, que começou lá atrás com o famoso que terá acontecido a Baby Jane. E o Hagsploitation é o quê? São mulheres de meia idade, né? Aí daí o bruxa velha, né? De maneira pejorativa, que de alguma maneira enlouquecem, tem um surto psicótico. Então é um subgênero muito interessante. A gente até, do próprio Curtis Harrington, a gente lançou o Fábula Macabra, que é aquele que fazia uma releitura da fábula, né? Do João e Maria, com a Shelley Winters também possuída. E aqui de novo Shelley Winters e Debbie Reynolds, um belo filme que também com toques de musical, né? E primeira vez também em DVD no Brasil. Aí nós temos o disco 2, A Sombra do Gato, The Shadow of the Cat. Esse é uma pérola, né, do John Gillen, uma super pérola da Hammer, do início da Hammer. Você pegar 61, são os primeiros anos, aí 5, 6 anos que a Hammer voltou, né, começou a fazer filmes de terror e filmes de ficção científica, né, então o terror que mata, que é maravilhoso, os dois filmes emblemáticos da retomada do gótico nos anos 50, que é A Maldição de Frankenstein e O Vampiro da Noite, né? Então um grande momento da Hammer, e ela faz aqui um terror gótico preto e branco maravilhoso, com felino, né? Com muita atmosfera, e aqui, gente, é uma cópia restaurada com muitos extras. E assim, e com esse, além de pertencer à questão do gótico, né? Aí o gótico inglês e ser da Hammer, né? Tem o fato de ser aí protagonizado, né, com a figura de um gato. Então já pertence também a um subgênero aí do terror de felinos, né? A gente lançou alguns, então esse daqui é mais um, e com uma cópia muito boa e com muitos extras. No mesmo disco, mais um terror inglês, que é o A Face da Corrupção,
né, conhecido em inglês como Corruption Laser Killer. É um filme super polêmico, né, um dos filmes acho que mais exploitation que o Peter Cushing fez na carreira dele, né, e ele faz aí, me lembra muito a estrutura, né, você vai pensar do Óleo Sem Rosto do Jorge Franju, né, porque aqui na verdade o cirurgião plástico ele vai fazer de tudo para restaurar a beleza da noiva que fica desfigurada, e aí se torna um psicopata. É muito interessante, é uma atuação aí realmente ensandecida do Peter Cushing. Aqui está restaurado, sem corte, gente, com muitos extras. Então vale a pena aí conhecer esse trabalho do Peter Cushing também, que é um ator icônico, que a gente tem lançado muita coisa, né, um dos grandes monstros do terror do cinema inglês. E aí nós temos no disco 3 um disco muito especial, é uma sessão tripla, isso mesmo, são 3 filmes, porque nessa coleção, nesse volume do 19 do Obras-Primas do Terror, nós temos 7 filmes. E esse disco é super, muito bem fechado no sentido temático. Por quê? São 3 filmes do Dan Curtis, que é um grande diretor de terror, né? Que a gente lançou aí vários filmes como A Mansão Macabra, né? Só que feito Mansão Macabra já não precisaria ter feito mais nada, que é um excelente filme de Casa Assombrada. E o Dan Curtis aqui, ele faz 3 filmes de antologia. O Trilogia do Terror, o primeiro, é muito bom, com a Karen Black interpretando as 3 histórias. Ela é a protagonista das 3 histórias, tá? Com o roteiro do Richard Matheson, ele mesmo escritor de Eu Sou a Lenda, grande escritor. São 3 histórias de terror, né? E tem o famoso episódio da Amélia, né? Que tem protagonizado pelo Diabólico, né? O boneco do guerreiro africano Zuni. Então esse daqui, muito antes da Annabelle, o Zuni já é um daqueles grandes bonecos diabólicos do terror. Né? Como a gente lançou lá na Solidão da Noite do Alberto Cavalcante, com Ventríloco, o Magia Negra, o Magic, né? Com o Anthony Hopkins. Então aqui tá o Zuni, gente, é muito bom e está restaurado e com extra. Tá? Tem inclusive, se não me engano, depoimento da Karen Black. E aí, a Trilogia do Terror 2 ele fez em 96, com uma outra atriz, a Lisette Anthony, né, que faz também 3 papéis, né? São três histórias. E ela interpreta as 3 histórias. E também tem, mais uma vez, a volta do Zuni. E no filme extra é o Trilogia Macabra, que também é ótimo, né? Que é um filme mesmo, dos anos 70, Dead of Night, 75, também tem ótimos episódios, né? Então, para quem gosta desse formato de antologia, né, de terror, é um prato cheio. E conhecer mais o trabalho do Dan Curtis, que é um diretor importante de terror, como é o Curtis Harrington, que eu falei para vocês do disco 1. Aí nós temos o Obras-Primas do Terror, anos 80, mais um spin-off. Aqui a gente fez de propósito, gente, para poder acompanhar o slashers, porque o slashers, na verdade, é um subgênero do horror que teve o seu apogeu nos anos 80. Tudo bem que lá atrás tem o Halloween, tem o Noite do Terror, tem os proto-slashers, né? O próprio Banho de Sangue do Bava, né? O Torso, que são Jali com antecipando já o que vai ser os slashers. De fato, a popularidade dos slashers começou nos anos 80, né, 81, 82. E nada mais justo para acompanhar um spin-off do Obras-Primas do Terror, que agora sempre tem spin-offs maravilhosos, dedicado aos anos 80. Então são 6 filmes inéditos, que eu saiba, inéditos em DVD aqui no Brasil, né, produzidos na década de 80. Todos em versões restauradas, com muitos extras, gente. Tá super completo. Tá? Com documentários, entrevistas, então tá super, super bacana. Aliás, eu acabei esquecendo de mencionar, vários desses filmes estão com dublagem. O próprio Shackman, a gente conseguiu resgatar a dublagem, tem alguns trechos em inglês, mas tem dublagem, tá? Então vale destacar que alguns desses filmes vão estar com dublagem. Eu não vou falar todos os filmes que estão com dublagem aqui, mas alguns dos filmes vão estar com dublagem, tá? Quando vocês comprarem vai ser uma surpresa muito bacana. No disco 1 nós temos Pesadelos Diabólicos, Nightmares, que tem aquele famoso pôster, né, com as mãos, aquele olhar. Esse pôster, eu lembro muito do VHS. Né? Até eu acho que o Marcelo Shoa participou de um grupo de WhatsApp, ele tinha publicado a capinha do VHS quando a gente estava preparando aqui o lançamento. E aí eu falei, nossa, que coincidência, né? E é uma capa icônica, para quem foi em locadora, aquela capa lá é uma capa assustadora, né? E é justamente, tá na capa aqui também da coleção. É muito bem bacana e é um filme também de antologia, assim como Trilogia do Terror, do volume 19. Que são 4 contos de horror baseados em lendas urbanas. Muito bacana, gente. Vale a pena
Tem inclusive o Emílio Stevens, né, que é um ator, e o Lance Henriksen, que são atores que fizeram muito sucesso nos anos 80. E aí nós temos um filme de criatura, né, com efeitos práticos incríveis, que é O Sangue Amaldiçoado. Esse daqui é muito interessante, porque na verdade é uma mulher que ela vai ser estuprada por uma criatura bizarra, e aí o filho dela, que nasce normal, começa a passar por uma transformação. Que aí vocês vão ver, não vou dar detalhes, não vou dar mais spoiler, mas remete muito, tem vários elementos, inclusive citações, aí tem um documentário ótimo, um making of que acompanha a coleção, que vocês vão falar sobre a questão dos ecos do Lovecraft aqui. Então vale muito a pena conhecer esse filme e assistir nessa cópia restaurada. No disco 2, nós temos o filme, né, O Único Sobrevivente. Esse filme antecipa a ideia do Premonição, que teve uma famosa franquia. Na verdade, de uma mulher que ela é a única sobrevivente de um acidente de avião, e aí ela começa a ter visões que ela na verdade, deveria ter morrido no acidente. Aí os mortos começam a aparecer para ela. Então é muito bacana também, é um filme com uma ideia muito interessante. E aí nós temos o Feitiço Diabólico, esse também é uma pérola, vale muito a pena. O Spellbinder, que é uma espécie, tem a Kelly Preston lindíssima, né? Ela mesma, Jerry Maguire, Por Amor, Irmãos Gêmeos, né? Um homem, né, que ele está saindo de um lugar e aí acontece uma briga e ele vai ajudar uma mulher e acaba se apaixonando por ela. Só que essa mulher, ao mesmo tempo que vai trazer muito um amor para a vida dele, ele vai sentir muito bem, ela tem um terrível segredo. E aqui é um filme, gente, de bruxaria, um filme bem interessante, com um final surpreendente, também resgatado. No Brasil, ele foi lançado em VHS também como Enfeitiçados. Então ele é conhecido pelos dois títulos, Feitiço Diabólico e Enfeitiçados. Está restaurado e com extra. E aí nós temos um filme que está sido muito valorizado, foi lançado lá no exterior em várias edições, que é o Alucinações do Mal, The Sender, de 82, do Roger Christian. Esse é um filme de um telepata, né, que é totalmente atormentado. Ele não consegue, ele vai transmitindo sonhos e visões para as pessoas que o cercam. E aí acaba alternando também a realidade. Ele lembra aqui alguns momentos e o conceito lembra o David Cronenberg. Né? Então é bem interessante você pensar que o Cronenberg na mesma época está fazendo Na Hora da Zona Morta, por exemplo. Então vale muito a pena estar restaurado e com extra. E aí nós temos um filme muito divertido, né? Que chamam Lesmas, também de Animais em Fúria. São as lesmas assassinas, né? Muerte Viscosa, que do Jean-Pierre Simon, ele mesmo, daquele famoso Pieces, o terror da Serra Elétrica, que está lá, né, na coleção, no livro dos slashers, né? E essas lesmas geneticamente alteradas, elas vão aterrorizar uma comunidade. Então é muito divertido, cenas muito, muito gore e essas lesmas assustadoras, também restaurado e com extras. Aí nós temos o Giallo, volume 12, Giallo volume 12, uma caixa muito especial também, né? Mais uma caixa de amarelo de sangue. Sempre dedico essas caixas, o maior fã tem o Bianchini, mas tem também o Vini Bressan, que são dois apaixonados, né, por esse subgênero. Então aqui nós temos, são 4 filmes, quase 1h30 de extras, né? Vamos começar a falar pelo disco 1, né, que é o filme da capa, O Gatos Vermelhos e um Labirinto de Vidro, né? Esse mesmo é a tradução literal do título em italiano, no título em inglês Eyeball, títulos mais exóticos, né, famosos títulos com animais do Giallo, do Umberto Lenzi, ele mesmo, né, um grande diretor de Giallo, né, sobretudo do sexy Giallo dos anos 60, e aqui ele faz um Giallo super divertido, né, ambientado aí em Barcelona, que tem esse psicopata, né, que tem com luva e capa de chuva vermelha, e ele vai atacando, né, turistas, ainda arranca e guarda os olhos das vítimas. Teve até agora um terror muito legal uruguaio, que tem essa questão também dos olhos, né, dos assassinos que tem os olhos, ou também pensar nos olhos da cidade são meus, e tem uma trilha maravilhosa do Bruno Nicolai, e é um dos gialli mais divertidos do Lenzi, tá? Tá restaurado, tem extra também. Aí no mesmo disco nós temos também um giallo com um assassino icônico, né? Assassino assim com um visual icônico. Aqui é um assassino que remete ao filme do Bava, né, Seis Mulheres para Assassino. Esse filme aqui, Romance Mortal, ele é de 72, do Roberto Bianchi Monteiro, e tem
dois grandes nomes, né? Farley Granger, né? Que chegou a trabalhar com o Visconti, trabalhou com Hitchcock, aqui já mais decadente, né? Como muitos atores norte-americanos vão filmar na Itália, e tem a Linda Silva Cochina, né? Um assassino, esse assassino ele mata, né? Esposas infiéis. E aí ele vai deixando fotografias das traições das mulheres adúlteras nos locais do crimes. Então, assim, bastante, tem todo um aspecto de sleaze, de erótico, né? Bastante sensualidade e bastante violento, né? E com esse assassino que retoma, né, visualmente aquele assassino do Os Seis Mulheres para o Assassino do Mario Bava, tá? E é de 72, o auge da popularidade do giallo. E aí nós temos disco 2, Uma Lâmina no Escuro, já é um giallo tardio, né, de 83, mesma época que o Argento está fazendo, por exemplo, Tenebre, já é um momento de decadência, né, desse subgênero na Itália. E é o Lamberto Bava, ele mesmo, né, o filho do Mario Bava, e a gente acabou de lançar recentemente o Macabro, né, na coleção Horror Italiano dele. E aqui é muito interessante esse trabalho que é influenciado pelo Argento, né, de um músico, né, que está compondo uma trilha para um filme de terror. Ele vai passar uns dias na casa de um amigo da Toscana. E aí começa a acontecer uma série de assassinatos bem elaborados, os set pieces desse filme são bem elaborados, né? Tem toda uma verve visual mesmo do Argento aqui, e também está restaurado e com extras. E aí nós temos uma pérola, esse é o meu favorito da caixa, que é o Manchas Solares, Macchie Solari, com trilha do Ennio Morricone, do Armando Crispino. É super original, né? Vale muito a pena porque tem a Mimi Farmer também, que eu adoro ela, né? Trabalhou lá com Argento e trabalhou no maravilhoso Perfume da Senhora de Preto, que é um dos meus favoritos, né? E aí, numa onda de calor, né, que causa manchas, causada por manchas solares, muitos casos de suicídio, de assassinatos, aí começam todo esse clima, né, começa a ter aí um efeito, e aí começa uma série de assassinatos, e na verdade, uma médica, né, que trabalha, né, com autópsia, né, a médica legista, ela começa a desconfiar sobre quem é o verdadeiro assassino. Então é muito interessante porque tem essa médica legista, já faz lembrar a gente aqui o Morto Não Fala, por exemplo, que é mais recente do cinema brasileiro, e tem todo um clima, é um diálogo bem bizarro, né? E eu adoro, né? Uma das coisas mais legais de você assistir diálogo é justamente a bizarrice, esses diálogos fora da caixa. Esse é um dos diálogos fora da caixa. Muito, muito bom, tá? Vale muito a pena conhecer Manchas Solares. E aí nós temos finalmente as duas caixas de slashers, né? Slashers volume 12, Slashers volume 13. Como eu disse para vocês, a gente fez questão de quebrar uma regra aqui na Versátil, que é lançar duas coleções, dois volumes de uma mesma coleção no mesmo mês. Então foi muito bacana até dar o bastidores, eu estava no grupo acompanhando, vendo os posts das pessoas também, para adivinhar qual que seria o livro. O Giallo, vai ser sobre isso, vai ser sobre aquilo. E aí as pessoas aí não... Aí teve alguém que falou, né? Só se eles lançarem dois no mesmo mês, mas isso nunca aconteceu e aqui tá, né? Para ter a simbologia do Sexta-feira 13 e ter o livro do Slashers, que é uma coleção muito amada da Versátil. A gente fez lá atrás como exclusivo da Livraria Cultura. Lembro até hoje quando foi o primeiro, né? Com Cropsy na capa, né? Então, muito bacana. E agora a gente... Eu tô falando Cropsy, não sei se é Crosby, a gente tá... É o vídeo aqui, não tem como conferir, que eu faço aqui num take só. Mas vale muito a pena. Esse volume 12, tá? Ele inclui, né, vários aí, filmes que muito queridos, né? Então, começar pelo disco 1, tem o Guardiã da Lâmpada Maldita, né? Esse filme é muito interessante porque se passa no museu, né, que vão passar a noite uns estudantes no Museu de História Natural, né, para uma brincadeira, e aí uma misteriosa lâmpada vai transformar a vida deles numa sessão de horror, né? Então é um slasher com sobrenatural, com mortes bem caprichadas e tem também todo um elemento de humor, tá restaurado com extras. Aí nós temos um que é muito querido aí pelos fãs, vou dar um exemplo, acho que o Alexandre Carlomanho tinha postado poucos dias depois que a gente, ou antes que a gente anunciou o lançamento, que é o Massacre no Hospital, X-Ray Massacre no Hospital, o Hospital Massacre, do Boaz Davidson, né? Um psicopata que vai atacar uma mulher no hospital, depois ele vai fazer um check-up, né? E ela vai atacar ela justamente, que é uma mulher que rejeitou esse cara no Dia dos Namorados. Então é um filme da lendária Canon, né?
Então é bem bacana também conhecer, e é o filme da capa, né, gente? A capa ficou muito legal, né? As capas do Slasher são incríveis, né? Dariam excelentes camisetas. E aí nós temos o disco 2, Robôs Assassinos. Esse é divertido, divertidíssimo, do Jim Wynorski. Adoro o título em inglês, né? Que é Shopping Mall. Shopping Mall, que na verdade assim, ele brinca, né, com o shopping de comprar com o shopping de cortar, né? O shopping de cortar. Então, assim, e aí essa figura são esses robôs que fazem segurança, né? Que são uma coisa tecnológica, esse shopping. Só que como tudo, né, em um filme de slash, filme de terror, esses robôs, o que parece que é tudo bem, vai dar tudo errado. E aí começa a matar aí os jovens, tá? Então tem bastante humor e slasher também com esses robôs assassinos. Tem uns extras impagáveis, inclusive com os robôs, vale muito a pena. E aí nós temos um filme que é bem diferente dos outros três, porque já é dos anos 70, é Grindhouse, é pesado pra caramba. E ao mesmo tempo, ele é muito interessante para quem curte esses filmes que tem representação da figura do psicopata, do serial killer. Então tem uma coisa de insanidade, como ele vai se mostrando a insanidade desse psicopata, né? Que é um cara que foi criado, que foi queimado pela mãe, que é uma mãe sádica. Ele persegue mulheres com lança-chamas para queimar mesmo essas mulheres. É uma coisa assim bem forte, é um filme muito importante aí do Grindhouse, né, do Exploitation do final dos anos 70, e tá lá, né, orbitando junto com Halloween, Noite do Terror, são as origens aí do slashers, tá? E aqui restaurado com extras. E aí nós temos o Slashers volume 13, tá? Que tem vários filmes importantes. A arte da capa é derivada do filme Noivas em Perigo, também conhecido como Trilha de Corpos, a gente vai falar dele já. São quase 2 horas de vídeos extras. Disco 1, começando com Pesadelo no Vale da Morte. Esse saía muito em VHS na locadora, acho que foi a SIC que lançou, que é o famoso slashers com uma criança, né? Então tem a figura da criança, e aqui eles estão de férias, né, no Vale da Morte, a mãe e o padrasto, né, que é o namorado da mãe, e aí o garoto, ele vai, na verdade, parece até um garotinho que lembra o garotinho do Jerry Maguire. Ele começa a ser aí a ver que existe o psicopata e descobre pistas desse psicopata que está matando na região. E esse psicopata começa a persegui-lo. Então tem toda aquela coisa da inocência da criança e ao mesmo tempo da sua inteligência, né, de fugir do psicopata. Então, passava muito na TV nos anos 80. Tem bastante suspense e um bom roteiro. E aí nós temos o Noivas em Perigo, conhecido no Brasil também como Trilha de Corpos, tá? Que é uma jovem noiva que está perseguida por um serial killer. Esse serial killer que ataca noivas. Tem toda uma história porque ele ataca noivas. E ela vai receber ajuda de um ex-namorado. E aí o que vai acontecer? Vão escapar? Não vão escapar? É bem interessante. É o slasher que marcou a estreia, gente. É o primeiro papel no cinema. É um cameo, né? Uma ponta do Tom Hanks. Olha que interessante. O filme é do Armand Mastroianni. Tá? No disco 2 nós temos dois filmes que tem um elemento sobrenatural bem forte, que é o Força Assassina, The Boogeyman, do Uli Lommel, né? Esse daqui lembra bastante o Terror em Amityville, por exemplo, e a mulher, né, uma menina, ela vai ver através do reflexo de espelho o irmão matar o namorado da mãe. Aí 20 anos depois esse espelho se quebra e liberta um espírito maligno. Então é todo um elemento sobrenatural, é bem interessante e dialoga com um outro filme aqui desse mesmo disco, que é o Casa da Escuridão, o There Was a Little Girl Madhouse, do Ovidio G. Assonix, ele mesmo, famoso, né, do Piranhas 2, Assassinas Voadoras, o Espírito Maligno, uma figura icônica aí do cinema exploitation, do cinema popular italiano. Aqui é uma produção italo-americana, dirigida pelo Assonitz, né? E é uma mulher, na verdade, que é perseguida por sua irmã gêmea, que é uma irmã gêmea psicopata, né? Que ficou trancafiada num hospício, e ela tem um cão diabólico, né? Então ela tem que ter um cão aqui, que é um cão terrível, que ajuda ela a matar as pessoas, né? Que é um Rottweiler. Aqui eu tenho um Rottweiler em casa que é super dócil, é um Scooby-Doo, e aí quando vai vendo esse filme você vê aquele Rottweiler possuído, né, até um choque, né, mas tem esses filmes de cães demoníacos, né, então esse filme também se encaixa. Tem bastante atmosfera, com bastante gore, cenas violentas,
Então, e esse tem elementos aí sobrenaturais, tá? Então ele dialoga bem também com Força Assassina. E aí em dezembro, gente, a gente vai ter um pacote maravilhoso de filme noir com um livro, né? Filme noir, Femme Fatales, um olhar feminino sobre a mulher fatal no noir clássico. Esse livro é fantástico. Por quê? Ele é escrito inteiramente por mulheres, pesquisadoras, críticas. Elas falam de 10 mulheres fatais icônicas do noir clássico, lançadas em caixas da Versátil, né, na coleção da Versátil individualmente, e também com depoimentos das colecionadoras. Então é maravilhoso, o livro ficou lindo, com 120 páginas, olha, um dos melhores livros lançados pela Versátil. Se você não pegou o pacote, depois pega esse livro individual e pega o pacote quando tiver a ponta entrega. Aí nós temos Filme Noir, volume 21, Mercado de Ladrões, né, restauradíssimo, maravilhoso, do Jules Dassin, né, ou Dassin, com o Richard Conte, restaurado e com extras, Dama Valete Rei, do Robert Rossen, com Dick Powell, Aves de Rapina, do George Sherman, O Destino se Repete, do Alfred Lee Worker é um dos mais criativos filmes noirs que você já vai viver na sua vida. É muito legal, depois eu vou falar bastante dele no próximo canal Versátil. Caçado como Fera, do Howard da W. Koch, com Edmond O'Brien, dirigido pelo Edmond O'Brien também. O Anjo Diabólico, do Roy William Neill, e Herança de Ódio, do Stuart Heisler. E aí nós temos, que é o sétimo filme. Aí nós temos, aliás, todos os filmes dessa coleção, desse pacote no ar de dezembro, tem 7 filmes. Filme no ar, Robert Siodmak, só com filmes dirigidos por esse mestre do filme no ar. Silêncio nas Trevas, restaurado, primeira vez, uma cópia excelente. Espelhos d'Alma, Dúvida, O Diabo Ataca a Noite, o filme no ar que ele fez lá na Alemanha, quando ele voltou para a Alemanha, que se passa durante a Alemanha nazista. Férias de Natal, maravilhoso, Deportado, Caprichos do Destino. Aí nós temos filme no ar, Paranoia e Espionagem, O Grande Segredo do Fritz Lang, Espiões do Gordon Douglas, Pânico que Emudece do Irving Lerner, Ponto de Encontro Perigoso do Edward Dan, Fabricantes do Medo do Jacques Tourneur, O Outro Homem do Carol Reed, Crime nas Brumas do Bud Boetker e filme noir Femme Fatale, que traz o Alma em Suplício, do Michael Curtiz, cópia restauradíssima com muitos extras. Quem Matou Vic, do H. Bruce Hammerstone. Alma Negra, de Lewis Allen. A Filha de Satanás, King Vidor. Anjo ou Demônio, do Otto Preminger. Mulher Desejada, do Jean Renoir. E Alma de Pecadora, do Hugo Hess. Tá? Então, uma edição, um pacote super especial de noir. Não esqueçam de curtir esse canal Versátil, tá? Acompanhem, fiquem atentos que a gente vai divulgar o vídeo do livro dos Slashers, tá? E agora a gente espera aí o próximo canal Versátil já sair no início de dezembro, né? Com todas as novidades para vocês. Acompanhem as pré-vendas que estão e incentivem aí a Versátil, ajudem aí comprando também agora aqui no Black November, né, e comprando os pacotes nas pré-vendas iniciais, que para nós é muito importante a ajuda de vocês para continuar fazendo esse trabalho no mercado aqui de home video. Muito obrigado para vocês. Claro que a gente vai conversar ainda em dezembro, mas valeu mesmo, gente. Grande abraço. Até o canal Versátil de dezembro.